É a lição de março, né? 2025, né? Hoje é quarta-feira, né? Acho que dia 12 de março, né? É a lição da escola sabatina. Aqui está fazendo uma pergunta, perguntando assim, o que significa, que significa que a morte é um inimigo? O que está querendo dizer? Por que a morte é um inimigo? Aqui está querendo dizer o seguinte, porque a morte é uma coisa que ela está longe da luz. Onde existe luz, não existe morte. A luz completa e perfeita que é na habitação de Deus, entende? Então a morte é uma coisa separada de Deus, é uma separação de Deus. Então, por que ela foi vencida? A morte ela já foi vencida por Cristo na cruz, né? Na ressurreição. Mas por que ela ainda não foi entregue para nós, que somos até os mesmos cristãos, que está tentando melhorar a cada dia? Por que ela ainda não foi entregue? Essa é a questão. Ela não foi entregue porque o grande conflito ele ainda não foi resolvido. O grande conflito ele não foi resolvido. Então Deus ele não poderia entregar a morte, que é entregar a vida eterna para nós, enquanto não solucionasse a questão do grande conflito. Por quê? Porque como que ele vai poder entregar essa vida eterna se ainda ele não sabe? Ele sabe, né? Mas ele tem que comprovar perante todos os anjos, perante todos os homens, da sua justiça, da sua misericórdia. Então ele ainda não entregou a morte para nós, que seria a vida eterna. Porque com a entrega da vida eterna para nós e o fim da morte, né, tudo vai estar decidido. É por isso que Deus não pôde entregar ainda a morte, mesmo Cristo ter vencido na cruz. Agora, as outras coisas, que são doenças, brigas familiares, droga na família, divergência, fofoca, intriga, perseguição, né? Perseguição. Você vê que muitos cristãos foram perseguidos, mas não precisava ter sido perseguido. Não precisava. Tudo isso foi vencido na cruz. Tudo isso foi entregue para nós. Se você não quiser ser perseguido, você tem que evoluir muito para você não ser perseguido. Evoluir em espírito diariamente, aí você não será perseguido. A mesma coisa, você não quer ter problema familiar, você não quer ter doença na sua casa, na sua família, também você tem que evoluir espiritualmente, é morrer e nascer todo dia. Se você morrer e nascer todo dia, é o que Cristo ensinou. Cristo ensinou assim, serão todos ensinados pelo meu Pai. Aquele que meu Pai ensinar, virá a mim, e de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, isso você aprende com o Pai. Não é na Bíblia que você vai aprender isso. A Bíblia é um reforço daquilo que você já aprendeu com o Pai em Espírito. A Bíblia, as Escrituras, é uma confirmação daquilo que você já aprendeu em Espírito. É para você ir lá nas Escrituras, que a Escritura é a carne, aí você vai confirmar na carne de Cristo, aquilo que você já aprendeu no sangue de Cristo, que é o Espírito. O Espírito é o sangue de Cristo. Por isso Jesus fala assim, aquele que não beber do meu sangue, né, e comer da minha carne, não tem parte comigo. Por que ele está querendo dizer isso? Ele está querendo dizer o seguinte, aquele que não me adorar para viver em espírito e receber o Espírito diariamente, já que a salvação só dura um dia, porque a misericórdia do Senhor é renovada a cada manhã. Então, aquele que não adorar-me diariamente para receber esse Espírito, para beber desse sangue, aquele que não beber do meu sangue todo dia, aquele que não receber o Espírito de Cristo todo dia, né, não tem parte comigo. Então, é por isso que eu sempre bato nessa tecla. A questão toda é adoração, não é oração, é adoração. O grande conflito começou por causa de adoração
e ela vai terminar por causa de adoração. A oração é o que Cristo falou, orai sem cessar. Aí durante o dia todo você vai estar orando, durante todo o dia você tem que orar, ok? Então quando você vai em espírito e vai adorar e cantar e louvar ali, entendeu? Eu fico 1h30 louvando todo dia, né? O espírito ele começa a entrar no seu corpo quando você canta, porque a Bíblia até tem um ditado, né? Quem canta os males espanta. Então o espírito começa a entrar, e porque você está adorando, você está exaltando o nome do Pai, você está exaltando o nosso Pai, o nosso Criador. Então quando você começa a exaltar, você começa a chorar. Em 5 minutos de adoração eu já começo a chorar. Aí eu choro 1h30, eu tenho que ter pano para poder limpar. O tempo todo eu fico limpando. Então eu fico 1h30 chorando. Aí depois é que eu vou estudar a Escritura, porque a Escritura é a carne de Cristo. A Escritura é a carne de Cristo, ele não é o sangue de Cristo. E carne sem sangue não tem vida. Primeiro você tem que receber o sangue. E não você pegar e orar rapidinho e vai lá estudar a Escritura. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você receba o Espírito, que ele entre no seu corpo, para depois você estudar a carne dele, que é a Escritura. Aí Jesus fala que ele, que não beber do meu sangue, ou seja, aquele que não me adorar para receber o Espírito diariamente, e aquele que não comer da minha carne, que é estudar a Escritura diariamente, não tem parte comigo. É por isso que Jesus falou que serão todos ensinados pelo meu Pai. Aquele que meu Pai ensinar, vem a mim, e de maneira nenhuma lançarei fora. Entende? É assim que funciona o dia a dia, porque a salvação, ela só dura um dia, e a maldade também só dura um dia. Jesus disse, a cada dia basta seu mal. Então o mal, ele não passa de um dia para o outro, ele passa se você não adorar, ele passa se você não comer a carne. Agora, se você come a carne, se você adora, recebe o sangue, o Espírito, e recebe e come a carne, e vai andar de acordo com o que o Espírito está te ensinando naquele dia, o mal não pode chegar perto de você, entendeu? Ele não pode chegar perto de você, ele não pode nem chegar perto de você, não pode chegar doença, não pode chegar perseguição, não pode ficar falta dinheiro, falta trabalho, mulher brigando com você, família brigando, não tem problema. Todos os problemas foram levados na cruz, é o que diz em Isaías 53. Agora, se você, mesmo adorando, ou comendo a carne, aí você vai chegar e vai, eu não digo pecar, irmão, pecar todo mundo peca, eu digo alisar o pecado. Aí você fica alisando, mesmo estando espírito, você fica alisando o pecado. Muitas vezes você deixa de ouvir alguns tipos de pecado, deixa de ouvir a consciência, o Espírito Santo conversando com você na consciência. Aí o que vai acontecer? Aí o mal vai chegar. O mal só tem direito de chegar na sua vida, doença, dor, todo tipo de problema, se você alisar pecado. Eu não estou dizendo que você está pecando. Pecar, todo mundo peca. Eu estou dizendo alisar pecado. Essa é a grande diferença. Então a morte, a mesma coisa. Só que a morte não foi entregue ainda. Ela não foi entregue para nós. As outras coisas todas todos os problemas já foram resolvidos. Basta você viver em espírito e na carne de Cristo dia a dia, no sangue e na carne de Cristo dia a dia. Se você conseguir fazer isso, se você conseguir evoluir, através do Espírito, porque tudo tem que ser pelo Espírito, tá? Você vai ser uma pessoa feliz sem problema nenhum na sua vida, ok?